Olá, eu sou o Dr. Vitor da Clínica Monteleone. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a avaliação da fertilidade do casal. Estou com o Dr. Carlos, doutora Patrícia. Dr. Carlos, o que você acha para a gente iniciar essa investigação? O que a gente poderia fazer? Então, geralmente essa investigação ela deve começar quando o casal já está tentando engravidar há pelo menos um ano, né? Mas existem alguns casos especiais, então para pacientes, para casais em que a mulher tem mais do que 35 anos, ou para quando tem alguma causa que está muito relacionada à infertilidade, por exemplo, a paciente que não menstrua. A paciente que não menstrua, ela não tem ovulação e ela não vai conseguir engravidar. Então, existem alguns casos que a gente começa essa investigação logo de cara, ou, como eu falei, casais que a mulher tem mais do que 35 anos e já estão há 6 meses, a gente já começa mais cedo também, porque como a idade é um fator muito importante na chance que esse casal vai ter de engravidar, para a gente não perder tempo, às vezes, para um casal que não está conseguindo engravidar porque tem um fator tubário, e não adianta esse casal ficar mais muito tempo tentando ter relação sexual que não vai conseguir engravidar em casa, a gente adianta essa investigação para não ter essa perda de tempo. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que esse casal tem que ter um tempo prévio de exposição antes de chegar na clínica de reprodução. Então, eles têm que ter uma frequência de relação sexual adequada, que a gente vai considerar 2 a 3 vezes por semana do ciclo menstrual inteiro, não só do período fértil. Mas sim, a gente tem esses casos das pacientes que a gente vai esperar 6 meses ou um ano, mas aquelas pacientes que têm doenças que estejam relacionadas com infertilidade, essas a gente vai adiantar essa investigação. A gente não vai ficar esperando uma paciente que tem uma endometriose sabidamente grave, que já operou, a gente não vai deixá-la um ano tentando engravidar antes dela vir para o consultório. Sem nem saber, né, se essa endometriose trouxe algum impacto, que essas tubas estão obstruídas, que ela tem alguma consequência que vai dificultar de verdade. Exatamente. Temos que olhar caso a caso, né? As doenças específicas e a causa dessa infertilidade. E também essa avaliação de fertilidade é diferente da mulher ir num consultório de ginecologista e fazer uma consulta pré-concepcional, né? Isso é uma coisa que para todas as gestações que são planejadas deve ser feita. Então a mulher tem um ginecologista dela, quando ela resolve que vai engravidar, ela deve marcar uma consulta, ele vai ter os exames de sorologias, vai orientar suplementar ácido fólico, eventualmente ver se precisa de mais alguma coisa. Checar se a pressão tá normal, se o peso está adequado, se o estilo de vida tá bom. Exato, e isso não é uma investigação da fertilidade da paciente em si, né? É simplesmente uma orientação para ela poder engravidar de uma forma mais saudável. Até porque uma coisa que a gente precisa entender é que o diagnóstico de infertilidade ou o principal, digamos assim, teste da fertilidade é o casal tentar. Não existe um exame mágico que vai falar, tipo, olha, com certeza esse casal é infértil. E a gente também não deve adiantar o processo. O casal precisa ter esse tempo de tentativa para aí a gente falar, olha, realmente chegamos num período que vocês não conseguiram engravidar, se expondo de forma adequada, tendo relações sexuais de forma adequada, aí sim esse casal vai para investigação, vai para consulta com um especialista. E aí sim ele vai fazer essa investigação. Então, acho que esse seria um momento adequado. De investigar. E também acho que vale a gente também comentar um pouquinho dos exames principais, né, que a gente usa aí nessa avaliação inicial do casal. Então, quando o casal vai chegar no consultório do especialista, a principal coisa que a gente tem que fazer, a principal investigação sempre vai ser uma boa história clínica, um bom exame físico. Então, a gente vai avaliar os antecedentes daquela paciente e do marido. O ideal é que essa consulta seja feita com o casal. Então, a gente precisa entender doenças prévias, cirurgias prévias, se esse casal está se expondo de forma adequada. Então, tudo isso a gente precisa, com uma história clínica adequada, a gente vai saber. E a gente não precisa também fazer investigar doenças familiares da tia de 5º grau. Não, a gente vai ver histórias relevantes do pai, da mãe, irmãos, os parentes avós, parentes mais próximos. E o exame físico vai ser um exame que vai ser avaliação das mamas, avaliação de abdômen, de cicatrizes prévias, que podem indicar cirurgias prévias, infecções intraabdominais que podem ter, por exemplo, prejudicado a tuba. Então, tudo isso é muito relevante. O pequeno detalhe, toma um remédio para a ansiedade. Isso é importante para o especialista, para ele entender o que está acontecendo com esse casal, como eles estão conseguindo se expor. Às vezes o casal fala, não, a gente tem pouca relação sexual porque ela tem dor durante a relação sexual. Isso já vai chamar a atenção para a gente pesquisar uma endometriose, porque ter dor durante a relação sexual não é normal, né? Ou então, eu fico muito tempo sem menstruar. Então, essa é a importância
dessa anamnese para a Vai- gente direcionar essa investigação, porque existem os exames básicos de investigação, mas existem os exames complementares que eles servem para a gente aprofundar mais naquilo que a gente acha que o casal pode ter, né? Então, que não necessariamente a gente vai fazer o diagnóstico na investigação básica. Eu diria que os exames básicos, então, seria a avaliação dos principais fatores. A gente vai ter a tuba, o útero e o sêmen. Então, uma esterossalpingografia, que ele é um raio-x da pelve, a gente vai colocar o contraste dentro do útero, esse contraste vai se estender pelas tubas e cair dentro do abdômen. E aí vão ser feitos vários raios-x para a gente avaliar essas estruturas. Então, essa é uma avaliação da tuba. Depois a gente teria o espermograma, que é a avaliação do sêmen, e o ultrassom transvaginal. Então, com o ultrassom a gente vai conseguir avaliar pólipos, miomas, adenomiose, mas alterações estruturais do útero e também alguma dilatação da tuba, que a gente chama de hidrossalpinge, alguma alteração mais grosseira. Mais algum que vocês pensam? Creio que iniciais seriam esses mesmo, né? Para a gente começar uma investigação. E esses exames, muitas vezes, eles podem trazer algumas alterações, mas essas alterações não necessariamente vão dizer que esse casal não vai conseguir engravidar, né? Isso é muito frequente na esterossalpingografia, que ela pode trazer, essa tuba tem um sinal de que tem um processo inflamatório, ou ela está mais dilatada, ou tem alguma outra alteração que, às vezes, até justifica a dificuldade do casal, mas não é um impeditivo, então não dá para a gente dizer, não, esse casal não vai conseguir Não está engravidar. engravidando Até por conta disso. o próprio espermograma, né? Porque existem variações na produção espermática. Então, às vezes, Sim. faz um espermograma que vem anormal, vem muito próximo da normalidade. Isso não necessariamente quer dizer que esse casal não vá conseguir engravidar de forma espontânea, mas pode indicar, pode justificar essa dificuldade ou até orientar um tipo de tratamento específico conforme essas alterações que a gente achar. Acho que tem mais um exame que a gente não mencionou que faz parte da avaliação básica, que são os exames hormonais. Mas esses exames eles precisam ser avaliados com muita cautela, porque os exames hormonais eles vão variar ao longo do ciclo menstrual da paciente. Então, eu diria que os exames básicos, o estrogênio, a progesterona, o LH e o FSH, são hormônios que variam dependendo da fase do ciclo menstrual dessa paciente. Se ela está ovulando, eu vou ter um pico de LH, mas a progesterona vai estar baixa. Se ela já ovulou, a progesterona vai estar alta. Então, eles fazem parte do arsenal básico, mas eles têm um momento adequado para poder ser realizado e interpretado. Vale até falar que, às vezes, quando é feito em momento errado, pode até ter um diagnóstico que não confere, né, com o quadro. Confunde a paciente, Confunde. né? Exato. Até essas dosagens hormonais, elas começaram a ser utilizadas para avaliar a reserva ovariana da paciente, né? Então, a ideia principal era avaliar o FSH para ver se a paciente tinha uma boa reserva ou não. Só que é um exame que não é muito bom para isso. A gente tem outras formas melhores de avaliar essa reserva, como é o caso do ultrassom transvaginal para contagem dos folículos antrais, que é hoje o mais preciso dentro dessa avaliação de reserva ovariana, e também a dosagem do hormônio antimileriano, né, que acho que talvez dos exames de avaliação da fertilidade seja o mais conhecido e de forma errada, muitas vezes interpretado como um preditor de fertilidade da mulher, né? Então, se ela está mais em alta, né, no momento. Pede um exame e vem normal, ela fala, nossa, sou super fértil, ou pede um exame e o valor vem abaixo do que está escrito no papel que seria o normal, isso Sim. sem considerar a idade, sem considerar outros fatores, ela acha, nossa, minha fertilidade está ruim. Tem uma coisa do hormônio antimileriano que ele é de muito fácil execução e interpretação. Então, o hormônio folículo estimulante, o FSH, ele depende de ser realizado num período adequado do ciclo menstrual. Então, se ele não é feito, ele pode ser interpretado de forma errada. A contagem de folículos antrais no ultrassom, você precisa de um especialista que saiba avaliar, saiba fazer de forma correta esse ultrassom. Mas o hormônio antimileriano não, ele é um exame que você pode medir em qualquer fase do ciclo e qualquer ginecologista vai saber interpretar ele. Sim. Então, eu acho que isso causa essa facilidade e essa, digamos assim, vulgarização que a gente está vendo do pedido Sim. do hormônio antimileriano. Acho que vale frisar também que é um hormônio que altera conforme o uso da pílula hormonal, né? Então, pacientes que têm bloqueio desse seu ciclo com a pílula anticoncepcional, a gente vai ter um valor, às vezes, alterado sem uma causa específica. A paciente chega desesperada porque acha que ela vai entrar na menopausa mais cedo, ou que ela
não vai conseguir engravidar porque ela usou um antimileriano tomando pílula, porque ninguém falou para ela que não podia estar tomando pílula quando fosse dosar o exame, e isso gera uma preocupação muito grande para a paciente, né? O que as pacientes precisam entender é que a avaliação de reserva ovariana não é sinônimo de fertilidade. Isso é, eu tenho um hormônio antimileriano baixo, mas eu tenho 32 anos de idade, eu nunca tentei engravidar, você não tem diagnóstico de infertilidade. Então, não pare a sua pílula, que pode ser que você engravide, né? O hormônio antimileriano, ele não é um diagnóstico. O diagnóstico, a gente volta a dizer, você precisa tentar engravidar antes de você falar que você tem um quadro de infertilidade. E essa avaliação da reserva ovariana ela é muito importante para o médico que vai trabalhar com reprodução humana, para ele ter uma ideia de como vai ser a resposta dessa paciente nos casos que ela precisa fazer um estímulo ovariano para uma fertilização in vitro, ou para uma paciente eventualmente que vai fazer um congelamento de óvulos, qual que vai ser a resposta esperada a esse estímulo ovariano, talvez ter uma ideia de quantos ciclos que ela vai precisar fazer, se vai precisar fazer mais do que um. Mas, como num ciclo menstrual a mulher ela vai ovular somente de um óvulo, tanto faz se ela recrutou 5 folículos naquele mês ou se ela recrutou 25. Se ela estiver ovulando, a chance dela engravidar vai ser igual, vai ter uma relação só com a idade dela e com as outras causas de infertilidade. Voltando nos exames iniciais, eu creio que até o próprio ultrassom, né, quando a gente tem uma avaliação seriada da ovulação, a gente vê que não tem relação, né, igual a Patrícia comentou, dessa baixa reserva com a infertilidade. Então, pacientes que têm uma baixa contagem, mas têm ovulação, a gente vê gestações espontâneas apenas acompanhando a ovulação dessa paciente. Acho que a gente vive num mundo atual que a gente supervaloriza os exames complementares, enquanto vale muito mais para a gente a informação de que se essa paciente tem o ciclo menstrual regular, se ela tem dor na relação. Isso é às vezes muito mais valioso do que se ela tem 20 folículos ou 5 folículos. Sim. Certo? A história clínica, né, que é muito importante. Então, acho que o principal aqui dessa conversa é a gente deixar bem claro que não existe um teste que vai dizer se esse casal ou se essa mulher é fértil ou não é, né? Esses exames eles servem para definir a causa dessa dificuldade para engravidar e muito mais do que para querer pressupor se uma pessoa vai ter dificuldade ou não, né? A história clínica sim pode ajudar a predizer essa dificuldade que um casal pode ter, mas mesmo assim a gente precisa tentar, porque a gente se surpreende toda hora com pacientes contando que me falaram que eu nunca ia poder engravidar porque eu tinha uma alteração nas minhas tubas, porque eu não ovulava, porque eu já tinha entrado na menopausa e mesmo assim a paciente engravidou de forma espontânea alguns meses depois. É isso aí. Fora que em alguns casos a gente nem tem a causa, né? Então que existe essa entidade nossa, infertilidade sem causa aparente, né? Então eu acho que também esses exames complementares, igual a gente comentou, não vale a gente ficar fazendo muitos, né, desnecessários, sendo que a gente às vezes não tem essa causa da infertilidade. Então, e isso pode ser muito frustrante para o casal e até para a equipe que está junto, porque o casal está tentando engravidar um ano, não consegue, você quer muito mais fácil você ter uma justificativa que você consiga tratar. Palpável, né? Palpável. E se você tem uma infertilidade sem causa aparente, você não consegue justificar por que aquele casal não consegue engravidar. Isso é bem frustrante de verdade. E aí começa a entrar um outro perigo, né? Que é o exame desnecessário, que vai levar a um resultado alterado, que não quer dizer nada para aquele casal, porque esse exame nem deveria ter sido pedido. E aí esse resultado alterado leva a uma conduta alterada, que às vezes ela pode até prejudicar o casal. Então fazer uma cirurgia desnecessária, por exemplo, uma paciente que nunca teve queixa de endometriose, nunca teve cólica menstrual, não tinha dor para fazer relação sexual, mas nessa ansiedade por achar uma justificativa para a infertilidade, pediram um exame e o exame apareceu, alguém laudou que ela podia ter uma endometriose. E aí isso pode levar algumas pessoas a indicar uma cirurgia desnecessária na paciente, e essa cirurgia fazer com que a paciente tenha dor, ou levar uma cicatrização, né, uma fibrose na região pélvica, e isso sim realmente atrapalhar. Pode até prejudicar essa fertilidade da paciente, então, né, o potencial aí reprodutivo ovariano. Existe esse rito, né, essa sequência de exames para pedir, quando solicitar, e não é
recomendada, não. Vamos aproveitar e pedir todos os exames de uma vez para a gente já tirar tudo da frente. Já que eu posso tudo, vou fazer tudo, né? Ou já que o convênio cobre, vamos pedir todos esses de uma vez, porque... A gente tem falsos positivos e falsos negativos. Os exames da medicina, eles não são 100% das vezes a gente acha alguma coisa é porque tem alguma coisa. É óbvio que atualmente os métodos de imagem são muito melhores. Mesmo os próprios métodos de imagem, eles precisam de alguém laudando, de alguém executando esse exame. E às vezes você pode causar uma ansiedade dando um diagnóstico que não existe porque você fez um exame que não tinha um lugar para ele ser solicitado naquele momento. Sem indicação, né, absoluta. Então... E esse é um casal que está muito suscetível a esse tipo de coisa. Se você tem um casal que tem um sonho muito grande, construção de uma família, ter um filho, e você fala para ele que ele precisa fazer uma biópsia de endométrio, que ele precisa fazer uma ressonância com contraste com o médico tal que o plano não cobre, ele vai fazer, sabe? Isso custa tempo, isso custa diagnóstico, isso custa bastante. Parte psicológica, né, é algo também importante da gente acabar lidando, né, com esses casais. Sim, é um projeto muito grande de construção de uma família. Então, o processo todo da fertilização, desde o momento em que você está escolhendo o médico que você vai fazer o tratamento, até o momento que você está coletando os ovos ou que você está fazendo a transferência do embrião, todos os passos são muito ansiogênicos. Então, acho que agora a gente falou basicamente sobre todas as investigações iniciais aí desse casal. Queria agradecer a presença do Dr. Carlos, doutora Patrícia. Muito obrigado. Obrigada. Acho que é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada.